Muito bem. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Preste bem atenção. Desde que nós adentramos a casa de Deus, nós temos que ser algo de louvor a Deus, em tudo, tá? Então agora é o momento mais importante, os louvores. Falamos para Deus que nós o amamos através do louvor, para preparar o momento em que Deus venha falar conosco. A palavra de Deus diz hoje para nós, parece que está meio ruim isso aqui, não está não? Tá bom mesmo? Pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar o pecado, a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos uma vida nesse presente século, sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós. Senhor Deus, Pai Santo, venha abençoar esta reunião, esta convenção de líderes, de homens que vão disseminar a tua semente em sua cidade. Mas antes, Senhor, tenha misericórdia de mim, fale através de mim, fale para mim, porque sem vós nada eu posso fazer. Amém. Pode sentar. É uma grande alegria, prazer, todas as vezes que eu prego a palavra de Deus. E mesmo pregando há 52 anos, ainda eu sinto tremor e temor. Porque nós não estamos aqui para falar de nós, se bem que se nós não tivermos algo a dizer de nós mesmos, nós não existimos. Eu gosto de falar quem eu sou. Eu gosto de falar o que a minha esposa é, o que meus filhos, o que as minhas ovelhas são, o que os meus amigos verdadeiros são. Precisamos ter algo intrínseco, próprio, para dizer, porque nada que nós temos hoje e teremos ainda foi de outro qualquer, foi de Deus. E Deus deu para nós, para que a nossa alegria fosse completa, para que a nossa alegria fosse eterna. Por essa razão, nós não podemos voltar para Deus da mesma maneira com que os nossos pais carnais nos trouxeram para o mundo. Sabemos que quando fomos gerados, ali estava a mão de Deus no útero da nossa mãe, entretecendo as nossas células e nos conhecendo profundamente, quando nós éramos uma substância informe, sem forma. Ele contou os nossos dias e, sem dúvida alguma, preparou dias de delícias para os seus filhos. A própria ciência acabou de, num estudo científico, descobrir que a criança dentro do útero da sua mãe, ela já está pronta para sair, para viver e ser uma pessoa boa. Deus nos fez bons. E nós precisamos continuar sendo pessoas boas,
Mas sendo bons apenas nós, não temos o galardão de entrar para a vida eterna. Vamos continuar como nós nascemos, e a sepultura terá poder sobre nós e o pecado. Mas nós, como Pedro diz, nós somos eleitos, e como a própria Bíblia diz em outros lugares, fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos filhos de Deus, gerados em Jesus Cristo, preparados para andar nas boas obras, que de antemão foram feitas para que andássemos nela. Por isso, ao volver nosso semblante para a cruz, nós descobrimos que a cruz foi perfeita, foi exata, foi dolorosa, foi transparente, e ali toda a lealdade de Cristo a Deus, para sentir a maior alegria que alguém poderia sentir, a maior alegria. Nós não temos esse privilégio de sentir. Nem os anjos têm esse privilégio de sentir. Mas Cristo na cruz, cumprindo cabalmente a vontade de Deus, Ele ganhou o direito de sentir a maior alegria por cada um de nós que fôssemos salvos. É por isso que a Bíblia ensina que a alegria do Senhor, ela é nossa força. Só um Deus alegre com uma conduta de obediência de alguém pode ficar e redundar na força para cada um de nós. Jesus na cruz, Ele levou os nossos pecados, não abriu a sua boca, mas a palavra de Deus, e sabedor dessa palavra, Ele sabia que haveria de passar por um momento na cruz, e que não seria um momento longo, seria uma fração de segundo, e uma fração de segundo é o menor momento do tempo que nem pode ser avaliado, de tão rápido que ele é, porque a força do pecado, ela é destrutiva, ela mata, não há remédio contra o pecado, só há uma transformação, e ele será destruído quando nós resolvermos aceitar Jesus como Salvador. E ele sabia que ia passar por aquele momento, numa fração de segundo. Ele pediu ao Pai que passasse dele aquele cálice, porque os nossos pecados eram terríveis. Eles estavam sobre a égide de Satanás, dos seus demônios, e certamente nós iríamos morrer se não fosse Jesus Cristo. E ali numa fração de segundo, Deus virou o seu rosto, porque Deus não pode e não quer contemplar o pecado. Tanto é que eu me alegro quando eu vejo, quando eu penso, quando o Espírito de Deus me revela que Deus não está me vendo, mas está vendo o seu Espírito em mim. E isso me faz forte, me faz vencer os obstáculos, traz à minha memória os momentos de vitórias da vida, mas traz momentos que eu não fui vitorioso, mas que também não me considerei um derrotado, porque eu me levantei e me agarrei a Deus, e Ele fez com que o nome dEle, vivido por mim, adorado por Ele, fizesse justiça na minha vida.
Por isso eu não me canso de amar e de servir a Deus. Era alguém aqui falando com vocês, é alguém de sofrimento. É alguém que pela vontade de Satanás e dos inimigos, eu já estaria na sepultura. Não somente eu, minha família, você. Mas Deus é aquele que nos ungiu. E ai daquele que tocar no ungido de Deus. Nós não precisamos usar nada contra os nossos inimigos, porque inimigos nossos não se tornam nossos inimigos, mas daquele que nos amou. E na cruz, por uma fração de segundo, ele deixou de ser contemplado como Jesus, como Filho de Deus, porque essa alegria que lhe foi proposta, ele teria que passar pelos momentos mais difíceis, não como Deus, mas como homem Deus, para que nós hoje pudéssemos. Pode pôr. Não, deixa entrar. Só em silêncio pode. Agora, vejam bem, vejam bem, atrapalha. Mas aqui nós estamos aprendendo. Ele trouxe notícia boa, né, Rinaldo? Notícia boa. Então veja bem, e esse Deus que em Cristo Jesus nos chamou para essa eterna vida, Ele não vai nos abandonar em instante algum. E como eu dizia, aqui está alguém de sofrimento, e em todos os meus sofrimentos, minha mulher, minha família testemunha disso. Eu nunca pensei em dizer não e nunca disse não para Deus. Eu nunca deixei de ser uma pessoa que amasse o seu próximo. Não é? Hoje eu estou aqui, estou bonito, estou aqui com um terno bonito, sapato bonito. Sapato eu ganhei, o terno eu comprei. E esse terno aqui eu comprei lá em Paris, quando eu fui com o pessoal do conselho, que eu paguei a viagem para eles, para nós conhecermos Israel. Fomos para lá, e lá, pastor Ademir de Lorena, que eu amo muito ele, e amei muito ele e amo muito. E por que amo ainda? Porque eu não deixei de ser cristão e nunca vou deixar. E lá ele falou assim para mim: pastor, eu comprei um terno lá numa loja especial, como uma loja francesa, vamos lá e tal, fomos lá. Ele comprou 2, eu comprei 1, que é esse aqui. E nós vamos ficar muito elegante. Mas a pessoa elegante não é a pessoa que está bem vestida. Dentro de um terno desse, de um sapato desse, de uma camisa dessa, que a barata come e a ferrugem destrói, pode estar aqui um cavalo e não um homem, nas suas atitudes, não é? Porque a elegância, segundo o sábio, é o fruto de uma alma obediente a Deus. A minha mulher é uma mulher extremamente elegante, não pela roupa que ela usa, pela sua conduta. Por quê? É muito fácil a gente, não é? Porque a nossa repercussão das coisas que nós falamos, elas chegam nos lugares primeiro do que nós. E o que tem que chegar primeiro do que nós é a nossa educação, é o nosso testemunho, a nossa convivência com Deus e com o semelhante. Certa ocasião estava numa empresa, o dono de uma empresa muito grande, e lá ele estava para ter um contato com um empresário muito grande, e lá
esse empresário chegou muito bem vestido, bonito, num carro bonito, e obrigou a secretária a tomar as atitudes que não era para ele fazer, ele pedir. Achou que o patrão dela estava demorando muito, maltratou a empregada, falou um monte de coisa para ela, mas estava bonito, bem vestido, elegante, mas dentro daquele corpo estava um homem sem educação e cuja reputação dele chegou na frente dele, porque ela sai de lá e vai e diz para o seu patrão: aí fora está um homem que não tem um pingo de educação, mal criado, não me respeitou, embora ele estava numa elegância tremenda. Mas diz o sábio que a elegância é o fruto de uma alma obediente. A elegância trata o seu semelhante como a si mesmo, trata as pessoas com deferência, trata as pessoas com educação. E quando um elegante da alma chega, as coisas mudam, porque essa elegância é o fruto do Espírito de Deus, que é um gentleman em todo o segmento, para que o homem também o siga. Então, isso aqui não me faz, vai apodrecer, mas o que me faz parecido com Cristo é aquilo que eu aprendi com Ele, é aquilo que eu tenho recebido dEle, é aquilo que eu tenho visto nele, é isto que me faz, é aquilo que eu ouço dele todas as manhãs, e ele faz do meu ouvido um ouvido de um erudito, para que eu aprenda com ele as palavras que há de suprir as necessidades de quem a mim pede socorro em cada dia. E eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, este homem que declinava em seus discursos: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o dia que me resta viver, eu viverei pela fé em Deus, que o ressuscitou um dia da morte e que também vai me ressuscitar. Por isso eu concito aos que me ouvem que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vida com Jesus é uma vida diferenciada, é uma vida singular, porque ela nos satisfaz em todos os segmentos da vida. E Paulo ensina que esses segmentos da vida, sendo derrotas, perseguições, calúnias, nenhum desses momentos pode nos fazer infeliz ao ponto de negar Ele como nosso Senhor e Salvador. É por isso que ele relata que tudo ele podia naquele que o fortalecia. É por isso que ele trazia para nós e traz aquela palavra: tudo colabora para o bem dos que amam a Deus, mas que sejam encontrados em Deus, cumprindo a sua palavra. Nós servimos a Deus não de palavras, mas pela obediência, não pelo sacrifício, mas pela obediência. E Paulo agora, esse homem sacrificado, perseguido, primeira vez ele foi preso por causa da religião. Acusaram Paulo de ser contra a igreja da época.
Paulo vai preso, o sacerdote dá um tapa no seu rosto, e ele, como era um homem letrado, sem temor a homens, ele disse: muro esbranquiçado, tu está aí para cumprir a lei, contudo, descumpre a lei, ferindo-me a face. E Paulo foi solto, mas perseguido, foi preso, 2 anos preso, politicamente. Agora, primeiro por cada religião, agora por cada política, ele é preso. Ele é preso, e quem era o que estava ali representando a lei? Félix, um dos governadores, que deixou Paulo preso por 2 anos, porque já naquela época ele queria propina para soltar Paulo. 2 anos preso, 2 anos preso, por amar Jesus. E aí termina o tempo de festa de Félix, vem Festo para ser governador, e Félix, para agradar o novo político, ele mantém Paulo preso. Festo, diante da fama de Paulo, diz: eu quero conhecer esse homem, chama, eu quero conhecê-lo. E Paulo começa a discorrer diante de Festo, sempre a sua convivência com Deus. E aí, mais uma vez, ele interrompe a fala de Paulo e diz: Paulo, as muitas palavras te fazem delirar, falas como um louco. Ele responde: não, excelentíssimo, as minhas palavras não são de um louco, mas verdadeiras e procedem de um homem de perfeito juízo. Porque o que eu estou dizendo para ti não aconteceu aí em um lugarzinho qualquer, é notório quem é Jesus Cristo e quem sou eu. E ali continuou. Aí Agripa, vendo o rei Agripa que estava ali, vendo aquela situação, ele diz: ó Paulo, por um pouco ou por muito, quase você me persuadiu a se tornar um cristão. Paulo responde: por pouco ou por muito, ó excelentíssimo, não somente o Senhor, mas todos que estão aqui pudesse ser um cristão como eu, exceto essas algemas. Ele estava algemado por amor a Cristo e estava defendendo a operação de Cristo em sua vida e de todos os homens. Se reuniram e chegaram à conclusão que não havia nada de errado com Paulo que o pudesse prender ou matá-lo, porque Paulo, um momento antes, ele disse: se existir alguma coisa em mim, algum mal que eu cometei, algum mal, e que seja passivo de morte, estou pronto para morrer. Paulo tinha a convicção da sua fé. Paulo tinha essa convicção. Pedro tinha essa convicção. Para que o homem, o cristão verdadeiro, tenha que atentar mais pela sua vocação, pela sua eleição. E Pedro afirma no livro de Pedro que quando nós estamos firmes na vocação, no nosso chamado, que é a nossa eleição, no nosso ministério, cumprindo a vontade de Deus, jamais tropeçaremos. Paulo, Pedro, agora, jamais você vai tropeçar, e é uma porta, o caminho da salvação,
será amplo para os que tais assim agem. A vida cristã, ela é testemunha. Ela não é uma vida ascendente no sentido de nós aparecermos. João foi claro. Quando ele saía do deserto, ele teve um encontro com Jesus. E olhando para Jesus, disse para os seus discípulos de João, o João lá do deserto: é necessário agora que eu diminua e que Jesus Cristo cresça em mim. A nossa vida com Cristo é uma vida diminuindo, mas Jesus crescendo em nós. Crescendo em nós. É aquilo que Paulo fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição, não, eu estou diminuindo ainda, mas eu prossigo para alcançar aquilo que Jesus alcançou por mim. Essa vida é uma corrida, ela não é estática, é dinâmica. O cristão é dinâmico. Conheçamos a Deus e prossigamos a conhecer Deus. Por que das derrotas, dos fracassos? A ausência de Deus. A ausência de Deus nos negócios. A ausência de Deus no casamento. A ausência de Deus na nossa fala. A ausência de Deus nas nossas vestes. São procedimentos que precisam se enaltecer a Deus. Outro dia um garoto perguntou para mim: pastor, o que o senhor acha da tatuagem? Eu disse para ele: eu acho, não me intrometo na vida de ninguém, mas você perguntou o que eu acho, e todos nós achamos sempre alguma coisa. Eu disse: o que eu acho é que quem faz uma tatuagem é uma pessoa que se acha muito feia, horrível ela se acha. É, pastor? É. Segundo lugar, vou falar para você, é uma pessoa ingrata a Deus. Não, por quê? Porque ela não aceita o corpo que Deus deu para ela. Terceiro, o que, pastor? Ela está desfigurando o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá? E ai daquele que ferir, destruir o templo do Espírito Santo. Ai daquele que tenta desfigurar a cor com que nós nascemos. Gostou, menino? Se você gostou, parabéns. Se você não gostou, para mal. Tá? Para mal. Você entendeu? Nós somos o templo do Espírito Santo. A pessoa nasce com uma mancha aqui, vai fazer operação, mas estou manchado. Depois o diabo vai lá, pinta ele de zebra, de macaco, de que ele quer. Fura a orelha, o nariz. Até os órgãos íntimos são tocados. E depois vem falar, a igreja evoluiu, o mundo evoluiu. A igreja inclusiva não é a igreja de Filadélfia, é de Laodiceia, é a que aceita tudo. A igreja de Deus é inclusiva, ela aceita todos como está. E eu provo você isso. Mas depois que você está, Ele não aceita você mudar de vida para retroceder. E o amor de Deus, ele dizem que não é condicional. Ele é condicional e incondicional. Ele é incondicional quando Deus chama nós pela primeira vez. Ele diz: nenhum pecado na tua vida que você cometeu é tão grande, é tão poderoso que eu não possa perdoar. E é o que ele relata em Atos dos Apóstolos 17:30. Eu mando, é uma ordem,
Ele não pede: eu mando a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados, porque eu não levo em conta o tempo da ignorância em que você cometeu esses pecados. Na cruz eu fui completo, eu não excedi nem diminuí, fiz exatamente o que eu combinei com meu Pai, dei a minha vida para aqueles que perderam a sua vida pelo pecado. Então você vem do jeito que você está, não tem pecado, não tem dívida, não tem mal. Esse momento de chamado não é condicional. Mas no versículo 30 ele já fala. No 31, no 30 ele fala: o meu amor para você agora não é condicional. Porque se você for olhar para os teus pecados, você vai ver que você já está morto. Você já está fedido. Eu não vou olhar isso. Por isso eu mando você vir. É por essa razão que no inferno não tem ninguém enganado. E no céu não tem ninguém obrigado. Outro dia uma pessoa, ela colocou no jornal o seguinte: se Jesus viesse hoje, o mundo tem 7.800.000 pessoas. E eu sei, e você sabe que no inferno vai ter muito mais gente do que no céu. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não obriga. Se eu fosse obrigado a ir para o céu, Jesus não precisaria morrer na cruz. Jesus não seria o nosso redentor. Ele seria o mártir. Ia morrer por uma causa de um povo ou de alguém. Mas Jesus é o redentor. Ele morreu pela causa de todos nós, sem fazer acepção de pessoa. É por isso que Ele chama cada um de nós como estamos. Eu não estou aqui agora obrigado. Eu posso agora pular aí e me arrebentar no chão, quebrar a perna. Você pode sair correndo daqui e o ônibus te pegar e te mata. Você pode sair daqui e fazer o que você quiser. Faça tudo o que você quiser, mas faça aonde você vai fazer para agradar a Deus e para que Ele te sustente, impoluto e santo, porque buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas em Atos 17:31, ele discorda com o que ele falou em Atos 30. Discorda que se aquelas pessoas quererem retroceder. Por isso Paulo fala: nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós somos daquele que, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e o caminho para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio. Há um prêmio. A cada passo que eu dou, há um prêmio para mim. Há um prêmio para mim. Há um prêmio para você. Há um prêmio. Há um prêmio. Há um prêmio. E nós não estamos aqui desferindo o golpe no ar, brincando de ser cristão. Mas como Paulo disse: eu esbofeteio todos os dias o meu próprio corpo. As minhas atitudes são esbofeteadas, são amortecizadas, são destruídas, para que eu não faça o que eu quero, mas que eu faça o que Deus quer. E por que eu faço isso? Para que, pregando o Evangelho, eu mesmo não seja desqualificado.
Quantos que estão pregando esse evangelho estão desqualificados já? Porque, como eu disse ontem, querem ser galos onde estão, querem ser galos no púlpito, querem ser galo na pregação, mas no galinheiro de Deus eles são ovos ainda, não nasceram para Deus ainda. É só o nascituro que tem o direito de estar pregando e falando de tudo que está aqui. Ele fala o que está aqui, não o que o mundo pôs aqui nele. Você está ouvindo bem? Nós temos que esbofetear o nosso próprio corpo. Eu estou pregando aqui hoje. Eu falei para minha mulher ontem: você sabia que quando a gente prega, nós somos os primeiros a receber as benesses da mensagem? Para nos tornarmos portador dessas benesses, você precisa crer no que eu estou pregando. Mas antes você precisa crer em mim. Pesquise a minha vida. Não acredita só no que eu falo. Procure ver. Procure ser um bereano. Paulo pregava em Bereia. E os bereanos ouvia, ia na Bíblia para ver se é verdade. Sabe quem revela o que é verdade quando nós pregamos? A Bíblia e nós mesmos. A mensagem que eu estou pregando aqui, ela é do Senhor. Ela não é minha. A minha eu prego fora do púlpito, aqui em cima, nos meus negócios, quando eu estou sozinho, quando ninguém me vê. Deus tem que me ver em Cristo. E é por essa razão que Paulo contestava as acusações, e não podia ser contestada a sua inocência. E Paulo, diante do rei agora, nós não encontramos culpa nesse homem, diz Agripa e Festo, e a esposa de Agripa. Nós não encontramos nesse homem nada que possa levar à morte. Mas como ele apelou para César, eu não posso fazer nada. E Paulo então, irmão, é uma caminhada que eu estou pregando, me deixe pregar, por favor. Olha aqui, é uma caminhada, porque o cristão não é derrotado, o cristão não é fogo de palha, nenhum fogo contrário nos queima, mas nós o apagamos com a verdade. Porque as mentiras que falam sobre nós, as somas delas todas, igual a mentira. Mas contra a verdade que nós somos e vivemos, nada mentira pode fazer. É questão de tempo. Deus trabalha no tempo. Você planta a semente, se ela for boa, ela vai crescer e vai dar fruto para você, vai formar uma floresta. Deus trabalha no tempo, porque o tempo de Deus é o tempo necessário para não acabar a nossa saúde, para não acabar o alimento da nossa mesa, para não acabar a nossa fé, para que não entremos em desespero. Por isso há sempre coisa de Deus na minha memória, sendo relembrada, para que o meu presente seja fortificado. Hipócrates, o pai da medicina moderna, grego, ele disse: os jovens de hoje desprezam o passado e não têm nenhuma esperança no futuro. É os jovens que nós estamos vivendo hoje. Mas nós, como servo de Deus, o nosso passado para nós, em Cristo ele é uma referência.
Ele não é um acusador quando nós temos Cristo. É uma referência para os que estão chegando. O presente para nós em Cristo é uma colheita instantânea do que nós necessitamos para o momento. E é o alicerce que nos comanda com uma raiz profunda para alcançarmos um futuro na eternidade com Deus. Porque aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Somos nômades aqui, de passagem. Esse terno vai ficar aqui. Tua riqueza vai ficar. Certa ocasião eu estava na minha casa onde eu morava antes. Tinha uma salinha lá que eu orava sempre naquela salinha. E um dia eu estava sozinho em casa. Estava lá na presença de Deus. O Senhor Jesus apareceu na minha frente. Um varão vestido de branco. E na frente dele 2 filas imensas de homens e mulheres, jovens, e do lado direito um prédio que eu não conseguia ver o seu tamanho, mas era um prédio construído em dólar, em dinheiro. E Jesus, naquele momento, ele olha para aquela pessoa que estava à sua esquerda e diz: malditos, 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 peça agora para o dinheiro fazer algo para vocês. Malditos, vocês foram bem pagos para fazer o que fizeram. Ouviu? Malditos. E Jesus fala aqui para nós. Fala aqui para nós. Olha o que ele fala aqui. Olha aqui. Seja a vossa vida. Olha aqui para mim. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Contentando com o que tendes, pois eu mesmo te digo, não te deixarei e nunca vou te desamparar. O que é relevante para a igreja quadrangular, família global, é Jesus Cristo, é as almas, não é o dinheiro. Isso nós temos. Ele não deixa faltar na nossa mesa. Por isso você vai sair dessa convenção despreocupado com o dinheiro, mas preocupado com a igreja. Paulo fala: o que mais me deixa atormentado não é as coisas exteriores, mas é a minha preocupação com a igreja, de dia e de noite, com a igreja de Deus. E aí Paulo fala em Timóteo: Timóteo, se eu me demorar a ter convosco, veja como você se comporta na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a qual ele vos constituiu pastor. Paulo fala em Atos 20, 28, olhai por vós mesmo, olhai para vós mesmo, olhai para o rebanho de Deus, apacentai-vos a igreja de Deus, a qual ele vos constituiu bispo. Apacentai a igreja de Deus, a qual eu comprei com meu próprio sangue. É o sangue de Jesus que faz. O trabalho é nosso, pastor. Pastor mundo já está no inferno. Crente vagabundo já está no inferno. Mulher crente que não arruma a cama já está no inferno. Mulher crente que não arruma a casa já está no inferno. Olhe bem para mim.
Olhe bem para mim. Eu vou ensinar agora, antes de terminar a mensagem, para você saber se a tua mulher te ama. Quer saber? Quanto homem tem aqui casado? Fique em pé então. Agora as mulheres ficam sentadas. Eu vou ensinar a vocês. Se a tua mulher te ama mesmo. Você é casado? Então fica em pé, você não escapa não. Olha aqui. Você dá uma laranja para tua mulher descascar para ela. E diga para ela, me dá um pedaço. Se ela te dá champinha, ela não te ama. A minha mulher não me amava. Até eu falei, você não me ama, você está me dando a champinha. Eu vou descascar uma laranja e vou te mostrar como é a laranja que se dá porque a gente ama. Cortei ela no meio certinho. Está vendo? Metade é tua, metade é minha. O amor é tão importante. E o amor é tão importante. Como se chama aquela máquina que nós tiramos chá para radiografia? Como é que chama? Não, a outra. Tomografia, sei lá o quê. Então, o amor, quando um homem ama a esposa de verdade, ele passa a sentir as dores dela. E ele sinta as dores dele. Ela sente as dores dele. A ciência descobriu isso há pouco tempo. Porque colocaram numa máquina dessa a mulher e o marido na outra. E sem saber das coisas, eles falou para o marido, olha, a tua mulher, infelizmente, não vai ser tão simples assim o exame dela. Porque ela vai ter que tomar um choque e vai doer muito. Quando ela falou que ia doer muito nela, ele sentiu na hora a dor nele. Fizeram o inverso, ela sentiu nela. Isso é amor, gente. Amor. E esse é o amor que nós recebemos de Jesus Cristo. Pode sentar. Depois você briga com ela em casa, o problema é teu. Tá? Eu sou advogado, mas não pego essa causa. Sou bacharel. Olha aqui. Olha aqui. Você está entendendo? Agora volta para a mensagem. Volta para a mensagem. Paulo agora tinha sido solto, já fazia 2 anos. Estava 2 meses fora de Roma, pregando nas igrejas. Nero, porque Paulo foi primeiro, Paulo versus judeus, Paulo versus sacerdote, Paulo versus os políticos da época, Paulo versus Félix, Paulo versus Festo, Paulo versus Agripa, e agora Paulo estava em Roma, solto. Nero enlouqueceu e resolveu colocar fogo em Roma. Não é brincadeira não. Roma tinha 14 bairros. Nero destruiu 10 bairros. Sobrou os 4 bairros judeus. E ele na torre dele bebendo e rindo e vendo a coisa acontecer. E foi o melhor momento para culpar quem? Paulo. Estou terminando. Paulo que disse aos filipenses, o que vocês viram em mim, o que vocês aprenderam comigo, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram em mim, isto fazei, e o Deus da paz será. Esse Paulo, animador do auditório dos crentes fracassados e desanimados, muitas vezes sentindo dores, ele não teve uma palavra negativa em sua boca, como Cristo não abriu a sua boca, não negligenciou a tão grande salvação. E agora o que acontece? Terminando, Renato. Agora o que acontece? Olhe para mim aqui. Paulo é o culpado, manda chamar esse Paulo, vão prender ele. Prenderam ele, e eu tive a infelicidade ou felicidade de ver aonde ele esteve preso. É uma prisão que joga a pessoa para cima, necessidade fisiológica, tudo ali, fedia. E Paulo estava lá agora, e Paulo não pedia mais para Deus não morrer. Paulo sabia que
Era o momento de partida, e ele escreve a última carta a Timóteo: estou como alguém sendo derramado como libação. Combati o bom combate, terminei a carreira, e agora guardarei a fé. E a coroa da vida que está reservada. A coroa da vida tem que ser reservada com uma vida ilibada. O crente tem que ser ilibado, santo, santo, santo. O crente tem que ser de palavra. O crente paga as dias em dia. O crente ama a sua igreja. E o pastor que se faz acompanhado de mulher e filhos, este é o pastor aprovado, que você sabe o endereço dele, que conversa com você, que chora por você. Ontem eu estava na sala e recebi um aviso: a mãe de um amigo morreu. Eu pedi silêncio na sala e orei por ele. Orei por ele. O outro amigo liga para mim e diz: o meu amigo está na UTI, teve um infarto, por favor, ore por ele. Eu orei por ele. Você, o cristão, o pastor, é alguém de facilidade para as pessoas serem livres, curadas. Deus usa você. E ali estava Paulo agora. Presta atenção. Agora você para com o piano e você vai ouvir o que eu vou te falar. Porque o seu nome está escrito em algum lugar. O meu também. Paulo recebe a condenação de morte. E naquele tempo usava chamar o carrasco e dar um couro para ele, cavalo, de vaca, de carneiro, com o nome do que ia morrer. E o verdugo recebeu a notícia e recebeu o couro de carneiro. Quando ele abre, ele vê Paulo, o perturbador de Israel, condenado à morte. E Paulo não foi degolado, foi decapitado. Degola para aqui para baixo, decapitação daqui para cima, baixo. E quando o verdugo pega uma chama, acende a chama dele, entrando naquela cela escura, ele diz: quem é Paulo? Paulo, levantando ainda com as correntes, levantou e podia andar: sou eu, Paulo. Paulo, você tem agora um momento para dizer alguma coisa. Paulo disse: eu não tenho nada a dizer. Nada a dizer. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e nero nenhum vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém vai me afastar desse amor. E Paulo saiu do lugar escuro, foi até o pátio, mandaram ele colocar a cabeça num tronco, cortaram a sua cabeça. Seu corpo volta à sepultura, carne, mas o seu espírito voltou a Deus, sua alma. Não importa aqueles que queiram matar o corpo, não podem matar a alma. E hoje nós vamos relembrar o texto que eu li para vocês, para terminar. Porque o texto que eu li para vocês foi Paulo que disse, em Tito. Olha o que ele disse: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar o pecado, as paixões do mundo, para que vivamos neste presente século sóbrio, justo, piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda gloriosa de Jesus.
A grande palavra de ordem para a igreja é esta: prepara-se, igreja, para o grande dia. Cadê a bandeira do Brasil? Prepara-se para o grande dia. Olha aqui, prepare-se para o grande dia. O limpo, limpe-se mais ainda, o sujo, suje-se mais ainda. Não dá para desviar do caminho. Se esse povo que me chama pelo meu nome se humilhar, venha na igreja para se humilhar. Se humilhe no teu quarto. Se humilhe de alguém que precisa se humilhar. Você vai ser exaltado. Se humilhar. Orar. Orar. Sabe o que é orar? Conte para mim quem é você. Conte para mim quem é você. Fale para mim o que você está precisando. Fale para mim o que você não consegue vencer. Isso é orar. Buscar a minha face. Ande comigo, por favor. Ande comigo, por favor. Siga a minha palavra, que é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Está escrito aqui. Ouviu? Está escrito aqui. E prepares a tua igreja para subir. Aquele que tem um sonho, conte o sonho. Vai ao encontro do teu sonho. Se você não encontrar numa padaria, procura na outra. Mas você que pregue a palavra de Deus, diz Paulo, pregue com firmeza, para que aqueles que creem em Deus se ocupem as boas obras, porque isso é bom para todos os homens. Irmão, o que nós temos que fazer segunda-feira já está pronto, são boas obras. Já foram preparadas para nós fazermos. Vai trabalhar com alegria. Vai às terça-feiras orar na tua igreja com alegria. Vai, com alegria. Então, as coisas só podem melhorar.